Bom, passando a palavra aqui ao nobre colega vereador Roberto Monteiro, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores, saudando o presidente, quero saudar todos aqui que compõem a mesa. Eu acho que também eu tenho uma ansiedade muito grande de ouvir um pouco do plenário. Até porque, por algumas pessoas que aqui estão no plenário, também já fui procurado, onde me enviaram as suas indagações, as suas preocupações. E eu tenho duas perguntas aqui especificamente para serem realizadas e deixar aqui para a mesa responder, que eu acho que interessa a todo o plenário, mas antes, eu queria só fazer um preâmbulo, e não vou tomar muito tempo a respeito do assunto, porque nós temos que entender primeiro que essas trans, eu acho que aqui ninguém é contrário à realização da Transcarioca, Transoeste e Transolímpica. Todo mundo sabe que hoje o Rio de Janeiro necessita urgentemente de vias expressas como essa. E aí me alerta e me chama a atenção, por exemplo, um estudo da COP, que é um centro de pesquisas de engenharia e transporte, coordenadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu só vou dar aqui um dado aqui para a gente, que eu, numa sessão aqui da Câmara, fiz até uma intervenção a respeito dessa situação. Por exemplo, a frota hoje nossa de automóveis é de 1,8 milhões. E até 2020 vai ultrapassar os 3 milhões de automóveis. Só para a gente entender que isso para o Rio de Janeiro, todo mundo já sabe que hoje a mobilidade viária, a gente já tem uma dificuldade grande. Imagina até 2020. Principalmente se a gente não tiver vias como essas que dão escoamento, poderão ajudar o escoamento ao trânsito, principalmente regiões onde que o desenvolvimento econômico é crescente, Jacarepaguá, e hoje até classes menos favorecidas, hoje são as classes que mais adquirem veículos automotivos. Então, a nossa cidade, sem essas vias expressas, ela fica fadada ao caos. E eu digo isso porque é uma constatação da nossa necessidade dessas vias. E aí, em função, nós vamos ter que entender aqui o seguinte, é um fato, e há uma emergência em função também Rio 2016, Olimpíada, todo mundo sabe disso. Agora, qual é o grande problema que eu acho que causa uma certa ansiedade por parte da população? O problema não é nem a questão da transparência, está tendo até um bom diálogo. O problema é o seguinte, a definição. Por exemplo, tem um primeiro traçado, depois vem um segundo traçado, ninguém sabe se poderá ter um terceiro traçado, e aí o que isso causa? Causa uma ansiedade, uma inquietação, porque, por exemplo, Jardim Sulacap, moradores lá, no primeiro traçado, a princípio, eles estariam bem acomodados, o impacto social lá não existiria ou seria reduzido. No segundo traçado, passou-se a ter um problema, uma inquietação, porque passou a ter um impacto social permanente naquela região em função daquilo que é dado. Por exemplo, aí eu estou dando um exemplo para partir para as perguntas que eu acho que é importante. Fui procurado aqui pelos moradores do Bosque da Boiúna, que aqui até estão nessa audiência. Enfim, fizeram um diálogo até mesmo com o prefeito, que eu acho que isso também tem que ser salutar e registrado. O prefeito tem tido uma habilidade cirúrgica para conduzir esse processo, pelo menos a nível de diálogo com todos os envolvidos. Isso também tem que ser dito e tem que ser tratado aqui, espelhado essa realidade. E aí foi colocado lá que eles mesmos, por condições deles, resolveram fazer um estudo de viabilidade de uma mudança no traçado. Olha só, nem todo mundo pode fazer um estudo de viabilidade de mudança no traçado. Alguns condomínios podem, outros não. E aí, por exemplo, eles têm aqui um estudo de viabilidade que nesse estudo de viabilidade diz o seguinte, que vai causar menos impacto social uma determinada mudança assim no trajeto. E aí, qual é o problema? Alguns podem fazer isso, outros não. E aí a gente tem aqui o seguinte, nós estamos diante de uma obra que ela tem um prazo para terminar e ela começa pelas desapropriações, ela começa pelas inquietações na sociedade. E aí a minha pergunta vai fundamentalmente no seguinte sentido, qual é o prazo realmente final do fechamento
desse traçado? Qual é o prazo assim que a gente possa entender com clareza que vai estar tudo fechado? Ou isso é mutável da medida em que a sociedade vai pressionando? Porque a gente tem aqui, talvez tenha um traçado, parte do traçado, ele não tenha como sofrer mudança, mas outra parte tem. Eu digo isso porque senão a gente vai faz uma mudança num traçado, daqui a pouco aí acomoda uma determinada situação, mas desacomoda outra, e assim sucessivamente. Então a minha pergunta é a seguinte: existe um prazo, um término para que isso seja realmente definidor, até para que as pessoas possam saber o seguinte: o destino da minha vida vai ser qual agora daqui para frente? Eu tenho que, a indenização que eu vou receber, eu vou brigar na justiça por uma indenização mais alta, porque isso é normal, agora as pessoas vão ter que se movimentar, enfim. O bem público está acima, às vezes, do bem individual, e, enfim, são coisas que estão iminentemente para acontecer. Então, eu pergunto isso, porque acho que isso é um fator balizador próximo do que foi colocado aqui, a clareza da informação de precisão quanto à ação do Executivo propriamente dito. Porque isso nos ajuda aqui, como Câmara dos Vereadores, como vereadores que estamos, às vezes, diretamente ligados com uma associação, temos pessoas próximas que nos perguntam, que nos indagam, e aí a gente também sabe o seguinte: o prazo limite está sendo esse, daqui a pouco isso vai fechar, temos que fazer mais audiência pública, temos que conversar. Então, acho que isso é importante, a questão da clareza, se tem um prazo definidor nas questões das mudanças dos trajetos. E aí, somente para concluir, eu acho que, independentemente do caráter, eu acho que a gente tem que sempre pensar, e eu acho que tem tido uma atenção do prefeito na questão do menor impacto social. Eu acho que tudo que for conduzido dessa forma é o que ganha para a nossa cidade e ganha para a população. E esse é um apelo que nós temos aqui, eu acho que é um apelo de todos que aqui estão, que, obviamente, todo mundo que estabeleceu suas vidas nesses locais não querem sair desses locais. E aí a gente faz um apelo para que naqueles locais que alguns moradores não possam fazer esse exame do impacto social ser menor na mudança de um traçado, que a Prefeitura nos ajude a realizar esse estudo para que a gente possa ter uma acomodação dentro da nossa cidade, uma acomodação de classes, que é muito importante nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra aqui para o secretário, eu ia falar que o Bosque da Boiúna, inclusive quase morei no Bosque da Boiúna, eu estava comprando a casa do Fernando. E isso que Fernando mudou, e Fernando foi um dos primeiros a me procurarem. No início nós estávamos preparando a audiência pública, conheço o problema, então o secretário deve falar alguma coisa em relação a tudo isso, e até sobre uma parte de repente, de um túnel, um falso túnel, alguma coisa naquela região, né? Com a palavra, por exemplo. Vereador Roberto Monteiro, o traçado, na verdade, final, ele já se encontra projetado. Existe um projeto a nível básico hoje, que eu estou até disponibilizando aqui para a Comissão Permanente de Assuntos Urbanos. As mudanças que, porventura, venham a acontecer nesse traçado, e são possíveis, na minha opinião, virão realmente de um estudo de impacto ambiental. Tá? A partir desse EIA-RIMA e desses impactos ambientais que, na verdade, serão mostrados nesse estudo, acredito que poderão até vir sugestões, e eu sei que diversos condomínios, diversos moradores já têm pautado isso nos órgãos de licenciamento ambiental. Dali sim, da Câmara da SECA, poderá vir sugestões de alterações, como ocorreu na Transoeste. Na Transoeste ocorreu mudança de traçado em função de impactos negativos que o projeto, na verdade, apresentou, e que eram de uma forma muito ruim, né? Então, eu acho assim, do ponto de vista da Prefeitura, nós entregamos ao INEA o nosso projeto básico, pedimos a instrução técnica ao INEA para, na verdade, contratar um estudo de impacto ambiental, e eu acho que a partir desse EIA-RIMA, se for necessário, se mostrar que tem que ter alterações no traçado, com certeza essas alterações serão bem-vindas e serão executadas pela Prefeitura. No caso específico do Bosque da Boiúna, eu conversei, inclusive,
com alguns moradores do Bosque da Boiúna. É um caso que tem uma similaridade muito grande com um condomínio que foi cortado pela linha amarela, quando na época do licenciamento ambiental se mostrou a necessidade de fazer um túnel acústico, um túnel falso, que a gente chama, entendeu? Então, isso poderá vir a acontecer nesse caso do Bosque da Boiúna, entendeu?